A graça e a paz, meus irmãos. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para os vossos corações. Se porventura você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você acompanhe conosco esse texto que se encontra em Esther, capítulo 4, o versículo 16. Fala sobre um propósito para com Deus. Um propósito para que uma causa viesse a ser solucionada. Se porventura você tem uma causa apresentada diante de Deus, você possa estudar esse texto juntamente comigo e aprender como você deve se comportar, como você deve agir, para que tudo venha a acontecer da maneira que Deus ele deseja que aconteça. A palavra do Senhor nos diz assim, que Esther mandou um recado para Mardoqueu, dizendo: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Versículo 17 diz assim: então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Encontramos nesse texto uma carta, um recado enviado para o judeu Mordecai, conhecido como também Mardoqueu, o tio de Esther. Talvez você não conheça a história, mas eu quero que você fique a parte do assunto. Esther é aquela menina que foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia diz que também um homem chamado Amã foi escolhido para ser conselheiro do rei. E este homem, ele tinha inimizade com o povo judeu. Ele era um amalequita. E ele desejava se vingar pelo que os judeus fizeram com o seu rei, com o Agag e com a sua descendência. Sempre houve conflitos entre os judeus e os amalequitas. E a Bíblia diz que o Amã, ele não suportava o fato em que o Mardoqueu não se prostrava, não o reverenciava quando ele passava, sendo isso uma ordem do rei Assuero. Mas ele não obedecia, e por se sentir importunado com tal atitude, recebeu o conselho dos seus amigos, da sua esposa: olha, faça um pedido ao rei, peça para executar a Mardoqueu. Mas sabe, ele achou pouco demais fazer isso. Ele disse: não, eu vou executar todos os judeus. Eu quero exterminar esta raça. Sabe, é interessante que nos parece que o propósito do diabo sempre foi acabar com esta raça. Sempre foi exterminar o povo de Deus. E parece que muito tempo se passou, mas ele ainda continua com este propósito. O que ele tenta fazer com você, irmãos? É riscar você do mapa, é lhe destruir, é lhe envergonhar, jogar o teu nome na lama, sabe? E quem sabe até ceifar a tua vida e fazer com que você viva eternamente em sofrimento. Mas é bem verdade que os planos que Mardoqueu ele tinha era o plano de adorar ao Senhor, enquanto os planos de Amã eram planos diabólicos. E aqui nós observamos claramente a guerra do mal contra o bem. E parece que não é nenhuma guerra, né? Porque é interessante como Deus sempre está um passo à frente do inimigo. Algumas pessoas pensam que está havendo uma guerra no céu, e Satanás está afrontando a Jesus e está golpeando a ele, e ele está quase perdendo. Mas quem conhece a palavra sabe que não é bem assim não, irmãos. Deus, através do seu Filho, nunca ficou surpreso com as artimanhas, com as atitudes de Satanás. E muitas vezes nós ficamos surpresos. Imagine no dia que Amã planejou causar esse extermínio, assassinar todos os judeus da face da terra, né, do reinado do rei Assuero. É interessante que quando ele pensou que ele teria a força, que ele teria o poder para que isso acontecesse e ninguém poderia o impedir,
Deus já tinha colocado a Esther no lugar da Vasti. Ela já era esposa do rei, ela já era rainha daquele reinado. Então Deus sempre está um passo à frente. E eu gostaria que você entendesse que talvez você está se desesperando à toa. Deus já tinha a solução para o teu problema. Sabe, Deus já sabe como vai resolver, Ele já sabe o caminho que Ele vai percorrer, Ele já tem um plano traçado. Enquanto Satanás ele trabalha para querer te destruir, a palavra do Senhor nos diz que não há provação, não há tentação, não há aflição que Deus não já tenha providenciado o escape. Deus já tinha providenciado o escape para o povo, sabe, o seu povo, a sua nação eleita. E é interessante, irmãos, que, olha bem, no momento em que Amã consegue esse decreto, que o rei cele esse decreto, ele até promete uma boa quantia, né? Ele até promete recompensa. Tem pessoas que pagariam alto, né? Pagariam um valor exorbitante para ver você fracassando, ver você envergonhado. Tem muitas pessoas que torcem, né? E muitas vezes são instrumentos na mão de Satanás, é apenas um pano na mão do toureiro, né? E você fica querendo atingir, mas tenha cuidado, irmão, sabe? O teu inimigo não é o teu irmão, não é os teus familiares, não é o teu amigo, não. O teu inimigo é Satanás. É ele que é o inimigo da sua alma, é ele que quer lhe destruir, é ele que quer lhe envergonhar. Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando o Amã conseguiu esse decreto e disse ao rei, e você percebe que as pessoas que conseguem muitas vezes prevalecer na maldade, elas conseguem na mentira, elas conseguem no engano. É um dito popular que diz que muitas vezes a mentira percorre um longo caminho, enquanto a verdade calça as botas, mas quando a verdade chega, a mentira desaparece. Então tem muitas pessoas, quem sabe, mentindo a teu respeito, quem sabe Satanás está inventando, criando muitas mentiras, levantando calúnias, querendo difamar você. Mas não se preocupa não, irmão, a verdade está calçando as botas, Deus está preparando o plano perfeito para que venha a ser desfeito as obras de Satanás. Satanás, ele sempre trabalha inutilmente, irmão. O final dele já está decretado, né? Você sabe que ele vai sofrer eternamente, né? Hoje ele se encontra em uma posição, quem sabe, no seu conceito elevada, quem sabe ele pensa que é alguma coisa, mas um dia ele será subjugado e humilhado para sempre, aprisionado, né? Sofrerá eternamente com aqueles que também rejeitam a Deus. Então, quando Amã prepara aquele plano e diz ao rei Assuero, olha, tem um povo aí que não te obedece, tem um povo aí que não te reverencia, tem um povo aí, olha, esse povo precisa ser exterminado, porque eles estão até contaminando os outros povos, eles têm costumes diferentes do nosso. Não é sempre assim, irmãos? As pessoas nos desprezam pelos nossos costumes, elas nos desprezam por quem somos, pelo que nós representamos, e muitas vezes, irmãos, nós ficamos aflitos, mas meu Deus, eu procuro andar em teus caminhos, e muitas vezes eu sou excluído de alguns ciclos de amizade. Não se preocupa não, querido, não se preocupa não. Quem hoje quer ver a tua queda, muitas vezes está querendo puxar o teu tapete, esquece que ele não consegue fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele não sabe que quando ele está tentando puxar o teu tapete, ele está puxando o tapete dele. Ele não sabe que quando ele está tentando destruir a tua vida, ele está destruindo a vida dele. A Bíblia diz que Amã tentou contra a vida de Mardoqueu e contra a vida de todos os judeus. Até uma forca ele preparou, ele recebeu o conselho, né? Prepara uma forca aí, para judeu, né? Prepara uma forca, enforca ele diante de todos. Ele não te respeita, ele não te reverencia. Sabe, irmão, se você não está batendo continência para o pecado, para quem anda na imundícia, né? Para quem anda na contramão da vontade de Deus, permanece firme, não cede não abre mão de princípios para querer agradar a fulano ou a ciclano, não. Permanece firme na presença do Senhor, porque no final de tudo você vai entender que se porventura você tiver um propósito com Deus, se porventura você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai acontecer e vai cooperar para o teu bem. A Bíblia diz que quando Mardoqueu fica sabendo do decreto, ele envia uma mensagem para Esther. Ele diz, olha Esther, quem sabe Deus te colocou aí nesta posição com este propósito. Quem sabe Deus te colocou aí para que agora você interceda pelo povo. Quem sabe esse foi o plano de Deus. Então Esther entende realmente que o plano de Deus era que ela intercedesse. Então ela de prontidão ela decide interceder, mas só que tem um problema, né? No meio do percurso
se encontrou alguns obstáculos, né? Porque se o rei não baixasse o cetro, de maneira alguma Esther poderia permanecer viva, ela seria executada. Isso é algo temível para todas as pessoas. Então ela diz: olha, Mardoqueu, eu vou comparecer diante do rei, mas faz um mês que eu não vejo ele, faz um mês que a gente não se deita, né? Quem sabe não tem relações, faz um mês que ele não me procura, e eu vou comparecer, mas eu sei que eu estou correndo risco, eu sei que eu posso até ser assassinado, né? Então ore por mim, conclame aí um jejum, chama o povo para jejumar. E aqui nós observamos um propósito na oração, um propósito para que Deus responda, um propósito para que Deus resolva uma determinada causa. Então Esther, ela procura se apresentar ao rei. Depois de 3 dias que o povo estava orando, que o povo estava jejumando, ela também, com as suas células, né, estava orando. Existe uma classe de pessoas aí que vive pedindo oração, que vive pedindo intercessão, mas não quer fazer nada, né? E nós encontramos aqui uma grande verdade que precisamos aplicar em nossas vidas, que nós devemos sim carecer das orações dos nossos irmãos, da intercessão dos nossos irmãos, mas precisamos também ter a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com Deus. Então, quando ela tem essa vida de comunhão com Deus, esses momentos com Deus em um propósito para que Deus resolva essa situação, para que Ele reverta este quadro, é interessante que nesse mesmo momento ela sai do seu palácio, ela se desloca até onde o rei estava e ela fica ali no pátio. O rei vê ela de longe, mas olha que coisa interessante, irmão. Mesmo vendo ela de longe, o rei, ele se compadece dela e ele manda que ela entre. Então ela entra. E eu percebo aqui, irmãos, algo muito interessante, que muitas vezes nós esquecemos que é Deus que nos dá graça diante dos olhos das pessoas que podem resolver a nossa situação, que pode reverter o decreto. Nós sabemos que existe uma autoridade maior. Muitas vezes o juiz ele pode decretar uma sentença, mas Deus pode mover o coração do juiz e reverter este decreto. Muitas vezes as pessoas podem determinar algo a teu respeito e Deus pode mudar o coração. E Deus mudou o coração daquele homem, porque quando aquele homem viu está entrando, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, se você quiser metade do meu reino, eu te dou metade do meu reino. Mesmo que você queira metade de tudo que eu tenho, eu vou te conceder. Então ali já era o Espírito de Deus trabalhando na vida do rei Assuero, para que quando Esther fizesse o pedido, tão somente ele atendesse o pedido da Esther. Muitas vezes você não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando e você não está nem percebendo. Então não se desespere não. Quem sabe Ele está preparando corações, Ele está preparando caminhos e você está orando e você está pensando que nada está acontecendo, mas ei, tenha calma, descanse no Senhor, porque Ele não te abandonou, Ele fará o melhor para a tua vida. É interessante que Esther, ela é estratégica, ela não chega de imediato e pede o rei: olha rei, eu peço a ti pela minha vida. Não, ela é estratégica, ela simplesmente: venha um banquete, eu vou preparar um banquete para o Senhor, eu quero que o Senhor participe, o Senhor e Amã. E é interessante que muitas vezes nós queremos eliminar os nossos inimigos do banquete. Nós queremos que eles fiquem de fora, eles fiquem distantes. Não, irmão, tenha cuidado, porque a Bíblia nos ensina a juntar brasa na cabeça, né? A Bíblia diz: se alguém fizer o mal contra ti, faça o bem, né? Se alguém te perseguir, ame esta pessoa. Amar os amigos é fácil. Eu quero ver você amar os inimigos, né? A quem te persegue. Parece que é estratégico o que Esther faz. Ela convida o rei, mas convida também Amã. Venha a este banquete. E então Amã e o rei Assuero, eles vão ao banquete, participam com Esther, e ele começa a indagar Esther: diga o que é que você quer, eu sei que você quer alguma coisa. Parece que o rei já entendia, né, que quando uma mulher faz os seus favores, né, quando ela tenta agradar o seu esposo, ela quer alguma coisa em troca. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ou tinha alguma coisa que ela desejava ter, e ele então somente disse: olha, diga logo, diga depressa, eu quero resolver a sua situação, senão volte amanhã e traga Amã novamente. Estratégia, irmão. Muitas vezes você está pedindo a solução a Deus: olha Deus, resolve essa causa, mas precisa de uma ação sua também na terra.
Deus ele vai te dar a estratégia, ele vai dizer a você como é que você vai fazer, sabe? Ele vai dizer o percurso que você vai trilhar, ele vai dizer as atitudes, ele vai dizer o que você precisa fazer para que essa situação seja resolvida. Houve algumas situações na minha vida que eu disse, meu Senhor, eu não suporto mais. Situações que me levaram a sofrer anos, né? Muitos dias de angústia, de sofrimento, e eu orava, dia após dia, e a situação não mudava. Até um dia que eu pedi a Deus, Deus me dê sabedoria. Me dê sabedoria para que eu possa resolver essa situação. Irmão, no dia seguinte, é interessante que quando eu acordei, eu não tinha possibilidade alguma e nem esperava que isso se resolvesse. Era uma questão que já vinha se arrastando por muito tempo. E Deus me deu a sabedoria, me deu a estratégia, e graças a Deus foi resolvido. Eu estou de posse de vitória. E eu, quando vejo Esther com uma estratégia, eu percebo que Deus também nos dá a estratégia. Você vê Jericó. Jericó era uma muralha, né, muito grande. Aquela cidade tinha uma muralha muito grande, muito espessa. Mas a Bíblia diz que Deus ele falou para Josué, olha Josué, rodeia a muralha, né, cerca a muralha, e depois grita, e essa muralha vai cair por terra. Muitas vezes ele nos dá estratégia. E ele também deu estratégia a Esther. E no segundo dia do banquete, Esther disse, olha meu rei, tenha misericórdia da minha vida. Ele disse, misericórdia da sua vida, quem vai atentar contra a sua vida diante de mim? Não, ninguém é ousado bastante. A minha esposa, querem matar a minha esposa, a minha princesa, né? A minha rainha, a minha mulher, a mulher que eu amo. Não, ninguém vai fazer isso não. Quem é que está atentando contra a sua vida? E então Esther disse, é Amã. Amã fez um decreto, eu sou judia, né? E ele fez o decreto e o Senhor selou este decreto para que eu viesse ser executado. Então tenha misericórdia da minha vida. E aqui eu encontro, irmãos, Deus revelando os seus planos. Eu queria ver a cara do Amã, irmãos. Sabe, eu queria ver a cara de frustração, a cara de desespero. Sabe, irmão, eu convido você hoje a refletir nesse texto. Se porventura você entender sobre o poder da oração, sobre a intercessão, sobre a consagração a Deus que revela, que vem a mudar o decreto, né? Que vem mudar a situação, que vem a solucionar o problema, você vai entender o que eu estou dizendo. Imagina a cara do Amã quando ele descobre que Esther era judia, né? Ele, quem sabe, ele não esperava nunca isso, né? Quem sabe ele não entendia bem o que é que estava acontecendo. E então o rei diz, olha, você vai querer executá-la? E faça aqui na minha frente, você deixa de ser covarde. Imagina o rei, rapaz, faça, você tramou contra o meu reinado, porque ali é um atentado contra o reinado do Assuero, né? Então o Assuero ficou ali indignado, irado, né? E imagine você com a sua esposa, né? Imagina alguém querendo matá-la na sua frente, debaixo dos seus olhos, debaixo do seu teto. Será que você vai permitir facilmente? O Assuero ficou furioso. Mas olha uma coisa interessante. A forca que ele preparou para Mardoqueu, as pessoas avisaram, né, ao rei. Olha, rei, não tem aquele homem que salvou a sua vida, o Mardoqueu? Aquele que avisou que tinham preparado uma cilada, que queriam ceifar a sua vida. Lembra do Mardoqueu que o Senhor mandou o Amã puxar, né, o seu cavalo, honrá-lo, né, saiu dizendo pelas ruas, olha aqui o homem, olha o que o rei faz com o homem que ele deseja honrar. Lembra daquele Mardoqueu? Pronto, ele preparou uma forca para Mardoqueu. Aí, meu irmão, foi estopim. Foi estopim. Então manda enforcar Amã nesta forca. Manda enforcar Amã nesta forca. E sabe, irmãos, eu quero que você entenda que não importa a forca, o tamanho da forca, não importa aonde é a forca, e não importa quem fez a forca, irmão. E não importa quem preparou o decreto para que você seja exterminado, para que você seja aniquilado, para que o problema não seja resolvido. Não importa, irmão, quem deu o nó. Porque quem é especialista em desatar nó, quem é o especialista em vencer batalhas, quem é o especialista em surpreender, está ao teu lado, né, irmão? Quem pode resolver toda e qualquer situação. Então eu convido você a neste dia tão somente confiar no Senhor, descansar nele. Sabe, não se desespere não, meu irmão. Muitas vezes você está pensando que nada vai mais dar certo na tua vida, você está pensando que não tem solução, mas, ei, escuta bem. Deus resolveu a situação da Esther, Deus resolveu a situação do Mardoqueu. E a Bíblia diz que Deus reverteu o quadro de uma tal maneira que os judeus eram para ser executados. Mas aquele dia que os judeus seriam executados, eles executaram os seus inimigos. É interessante isso, né, irmão? Deus cria uma situação. Você lembra de Sansão?
Sansão, ele, mesmo na sua atitude errada de procurar mulheres, né, prostituta para se deitar, casar-se com Filisteia, né, mas Deus se utilizava até dessas atitudes para que o seu nome fosse glorificado, para que o juízo fosse exercido sobre os filisteus. Olha Sansão tocando fogo no rabo das raposas, né, e destruindo ali as plantações dos filisteus. Olha Sansão ali, irmãos, fazendo coisas que agradavam a Deus, matando o filisteu, trazendo o juízo. Então é a mesma situação, irmão. Muitas vezes Deus permite que você seja afrontado para que o nome dele seja glorificado. Lembra quando colocaram Daniel na cova? É interessante, a Bíblia é muito clara nisso. Quando ele quer glorificar o nome dele, ele permite que algumas pessoas sejam colocadas na cova, sejam colocadas em adversidades. Lembra que quando colocaram Daniel na cova, pensaram, não, agora está resolvido, a gente conseguiu, agora a gente vai exterminar ele, agora não tem mais solução, não tem mais saída. Eu quero ver ele sair da cova. Ô meu irmão, no dia seguinte, quando o rei disse, ó Daniel, Deus a quem tu continuamente serve, te livrou da cova? Daniel se livrou. Então ele abre a cova e tira Daniel da cova. E aqueles... Parece que a história se repete, né, irmão? A história é sempre a mesma, muda só os personagens. Aqueles que levantaram falso, aqueles que prepararam um decreto contra Daniel, foram lançados na cova e ficaram no lugar de Daniel e foram devorados. Mas Deus livrou a Daniel. E logo depois de Deus livrar Daniel, olha o que acontece. O rei Dario diz, olha, que todos tremam e temam diante do rei de Daniel, porque não há um Deus que possa livrar alguém da cova como o Deus de Daniel o livrou. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram colocados na fornalha? Imagina, eles não se prostraram diante da estátua, né? Então, Nabucodonosor, não, vocês vão para a fornalha, mas você vê, é colocado na fornalha, mas o que é que tinha lá na fornalha, irmão? Tinha um quarto homem, né? Então tem um quarto homem aí ao teu lado, sabe? Você não está só nessa batalha, né? Nessa guerra, nesse conflito. Então não se desespera não, irmão. Lembra de José como foi vendido? Como escravo, mas Deus sempre esteve com ele. E depois José entende, olha só, eu quero que você entenda isso, que tudo que lhe aconteceu foi para que Deus tão somente realizasse os seus planos. Quando os seus irmãos chegam diante dele e dizem, olha, nos perdoe, porque nós lhe vendemos como escravo, causamos muita dor, muito sofrimento, nos perdoe pelo que fizemos a você. Ele diz, não meu filho, não se preocupe não, porque todo o mal que você quis me fazer se tornou em bem. Eu precisava vir primeiro, eu precisava me tornar governador, eu precisava passar por este processo. Meu irmão, o que não te destrói te fortalece, mas é necessário você ter um propósito diante de Deus, um propósito diante de Deus. Eu repito mais uma vez, creia no poder da oração com propósito. Se você crer no poder da oração com propósito, se você tiver um propósito com Deus, não tem causa que não possa ser resolvida. Amém? Que Deus continue te abençoando, medite neste texto, alimente a sua alma e não desanime. Viu? Pode estar difícil, mas um dia Deus vai te tirar dessa situação. E as pessoas que hoje estão zombando de você, as pessoas hoje que estão escarnecendo de você, as pessoas que estão vendo você no fundo do poço, vão ser as mesmas pessoas que um dia vão ver você honrado, que um dia vão ver você restaurado, vão dizer, meu, o que aconteceu? Foi a graça de Deus sobre a vida, foi a mão do Senhor que lhe protegeu. Lembra o quanto Deus cuidou do povo no deserto? A coluna, a nuvem, e Deus cuida de você também, irmão. Então não se desespera não, tenha um propósito diante do Senhor, ore a Deus com propósito, peça a Deus livramento, põe a tua boca no pó e talvez assim haja esperança para a tua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando. Compartilha aí esta live para que mais pessoas venham ser edificadas e transformadas pela palavra do Senhor.